A movimentação celular pode ser imaginada como um processo cíclico. Ela começa com a resposta celular a um sinal externo, que leva à polarização do seu citoesqueleto e à produção de uma protrusão celular em direção ao sinal químico, e assim direciona o movimento. Acontece então a formação de ligações de adesão, o que promove a interação da protrusão celular com o substrato pelo qual a célula se move. Essas ligações servem de pontos de tração para o movimento e iniciam os sinais que regulam a dinâmica de adesão e a atividade de protrusão celular. Ocorre então o que chamamos de contração e retração celular. Esse ciclo é considerado um processo contínuo de extensão, adesão e retração. Nesse contexto, a actina é a principal proteína envolvida no processo da movimentação celular, e ela é formada por um polipeptídeo de 375 resíduos de aminoácidos, que se novelam, formando dois domínios que são estabilizados pela interação com o nucleotídeo de adenina. Nas células, a actina pode estar ligada com ATP ou ADP, sendo sua afinidade maior pelo ATP. A actina pode estar presente no citoplasma celular na forma de monômeros ou pode polimerizar-se para formar filamentos. A actina localizada no citoplasma está em geral distribuída na forma de feixes ou fibras alongadas, arranjadas de forma paralela, conhecidas como fibras de estresse. A formação da protrusão celular dá início ao processo de movimentação. A protrusão celular é formada pela polimerização da actina na superfície celular, formando principalmente um lamelipódio e filopódio. Um lamelipódio é uma larga faixa de membrana associada à actina polimerizada, que se estende para frente na direção do movimento celular. Já o filopódio é uma protrusão fina, relativamente longa, com 50 micrômetros de comprimento, que contém uma estrutura de feixes paralelos de actina, mais proeminentes em células dendríticas e células cancerosas. Um outro tipo de protrusão celular conhecido é o pseudopódio. O pseudopódio é uma protrusão cilíndrica em forma de dedo, capaz de estender e contrair rapidamente. Ele pode também ser chamado de invadopódio, mas somente quando ele promover a degradação da matriz extracelular que está ao seu redor. É importante sempre lembrar que esses vários tipos de protrusões são formados pelas células e mantidas pelos filamentos de actina, que são arranjados em diferentes tipos de estruturas. Outras modificações de extensões celulares podem ser demonstradas pela presença de cílios ou flagelos. Os cílios e flagelos são projeções de membrana plasmática que medem aproximadamente 0,25 micrômetros de diâmetro, que contém no seu interior um feixe de microtúbulos. Em geral, células livres, como alguns protozoários, como por exemplo o paramécio, utilizam os cílios para se locomoverem e para alimentarem-se no meio. Em células fixas, os cílios têm a função de movimentar fluidos sobre a superfície celular, como no caso do epitélio de revestimento do tecido respiratório. Os cílios das células epiteliais que revestem o trato respiratório têm a função de conduzir o muco, juntamente com partículas de poeira até a boca, onde ele é eliminado ou deglutido. Já os flagelos são responsáveis pela locomoção de espermatozoides, bactérias e uma grande variedade de protozoários. Cílios e flagelos possuem uma estrutura muito semelhante. Os cílios têm cerca de 10 micrômetros de comprimento e batem de forma bastante coordenada. Já os flagelos podem ser únicos ou em pequenos números, que chegam a ultrapassar 200 micrômetros de comprimento e possuem um padrão de movimentação ondulatório. O fonema é a estrutura fundamental responsável pelos movimentos dos cílios e flagelos. Ele é formado por um feixe de microtúbulos com as suas extremidades positivas voltadas para a extremidade distal e proteínas associadas.
Na sua maioria, o axonema está arranjado por um padrão característico de 9 mais 2. Isso significa um par de microtúbulos centrais simples, circundados por 9 duplas periféricas de microtúbulos. O par central é formado por microtúbulos completos com 13 protofilamentos cada um. Já os 2 microtúbulos fundidos das duplas periféricas são distintos, sendo um microtúbulo completo com 10 ou 11 protofilamentos. Muitas bactérias podem sentir vários aspectos do local que as cerca e responder movendo-se a favor ou contra a direção do estímulo. Algumas bactérias, como a Escherichia coli, movimentam-se por meio de uma série de finos flagelos filamentosos e helicoidais de aproximadamente 20 nanômetros de diâmetro e vários micrômetros de comprimento. Os motores rotatórios de qualquer célula é capaz de se transformar em ambas as direções e sua direção coletiva determina o caminho do movimento. Observações mostraram que, quando todos os motores flagelares são rotativos no mesmo sentido, os flagelos formam um feixe e a bactéria é propulsionada suave continuamente. Quando, no entanto, um ou mais giram na direção oposta aos flagelos, o movimento é mais irregular e a bactéria não sai do local. Uma bactéria normalmente alterna entre esses padrões de movimentação, realizando o que é conhecido como um passeio aleatório. A rotação flagelar é geneticamente complexa, com cerca de 50 genes necessários para a montagem e o funcionamento flagelar. Alguns protozoários, como o paramécio, são cobertos por numerosos cílios curtos, enquanto outros possuem poucos flagelos mais alongados, e estes são utilizados para impulsionar o ser unicelular através do seu meio ambiente. Além disto, os cílios presentes no paramécio permitem que esses apêndices móveis de suas superfícies celulares o permita movimentar-se e mover fluidos sobre suas superfícies. Um outro exemplo de células livres são os gametas masculinos conhecidos por espermatozoides. Os espermatozoides da maioria dos animais são impulsionados por um flagelo semelhante ao encontrado em muitos protozoários. Durante a diferenciação dos espermatócitos em espermatozoides, além da condensação e a formação de um núcleo para a formação da cabeça do espermatozoide, organelas, incluindo as mitocôndrias e os centrosomos, migram para a extremidade posterior do núcleo. Lá, eles formam a peça intermediária do espermatozoide e uma parte dos centrosomos formam os chamados corpos basais, a partir dos quais a cauda dos espermatozoides cresce. Uma grande variedade de células se movem por meio de rastejar sob substratos, em vez de nadar através do seu ambiente. Desde que os microscópios começaram a ser utilizados para observar essas células, os observadores têm ficado fascinados pelos movimentos de protozoários de vida livre, como o de água doce conhecida como ameba proteus. Observações de ameba proteus demonstraram que ela avança ao longo do seu substrato, estendendo grandes prolongamentos conhecidos como pseudopódios, e que seu sentido de extensão na superfície celular pode ser em resposta à sua alimentação. Este movimento celular é bem conhecido e é chamado de movimento ameboide. Ele ocorre em células de protozoários, como as amebas, e em células animais, como macrófagos e leucócitos. Esse movimento consiste na formação de pseudopódios e está intimamente relacionado com a fagocitose. Durante o movimento ameboide, dentro de um pseudopódio que está se estendendo, o endoplasma, ou seja, o conteúdo interno conhecido como plasmassol, pode ser visto fluindo para frente por meio de uma camada exterior mais rígida, o ectoplasma. Acompanhe este vídeo em alta resolução. A base do movimento ameboide é o rastejamento pseupodial, e a descrição desse movimento surgiu a partir de estudos com uma ameba conhecida como caos-caos. A ameba caos-caos
é um organismo muito maior que a ameba proteus. A partir dela, foi possível obter extratos citoplasmáticos isolados, e nesses extratos foi possível identificar o conteúdo de actina e miosina na forma filamentosa, que contraem-se e relaxam-se sob a aplicação das mesmas condições experimentais que provocam a contração e o relaxamento do músculo esquelético. Essas experiências forneceram provas de que nas projeções citoplasmáticas de rastejamento das amebas baseia-se em eventos contráteis durante as interconversões plasma-sol a plasma-gel. Um movimento semelhante ao das amebas de vida livre também é exibido por certas células, em particular de leucócitos no sangue dos mamíferos. A migração celular é particularmente importante para o funcionamento de diferentes leucócitos, e essas células mostram algumas das taxas mais rápidas de movimento. Isso pode ser visto com os neutrófilos durante o seu papel na resposta inflamatória. Quimioatrativos, chamados de quimiocinas, dirigem a migração dessas células, e à medida que migram, elas adotam uma polaridade distinta, que é inerente ao seu comportamento de migração, formando um lamelipódio plano na frente de migração e um uropódio bulboso na região da cauda. As células animais tendem a translocar suas organelas e vesículas ao longo de um outro componente do citoesqueleto, os microtúbulos. Em células indiferenciadas, os microtúbulos derivam de uma região perto do núcleo e estendem-se para a periferia celular. Já em células diferenciadas, os microtúbulos são encontrados paralelos ao eixo assimétrico e são responsáveis pela manutenção da forma assimétrica celular. Um grande número de proteínas motoras estão associadas aos microtúbulos, como no caso das cinesinas e das dineínas. Elas foram identificadas e acredita-se que elas sejam as responsáveis pelo transporte de uma grande variedade de cargas celulares em diferentes direções. Elas utilizam os microtúbulos como trilhos para os seus diferentes destinos. Muitos membros das famílias das miosinas também foram identificados como sendo proteínas motoras que carregam outros tipos de cargas celulares pelos filamentos de actina. Alguns dos mais dramáticos movimentos celulares ocorrem no embrião durante a fase inicial do seu desenvolvimento. Após a fecundação, sucessivas divisões celulares e uma variedade de padrões de divisão embrionária resultam numa blástula multicelular com uma cavidade interna conhecida como blastocele. A formação da blástula é seguida pela gastrulação, o período em que as células e tecidos começam a se mover de um modo coordenado, tornando-se extensivamente rearranjados e formando novas relações com os tecidos vizinhos. Esses movimentos celulares servem para estabelecer o plano do corpo, em particular as 3 camadas germinativas do organismo. A gástrula envolve a cooperação de sistemas adesivos entre as células e seus citoesqueletos de actina.
capacidade das células cancerosas de migrar, invadir e mudar de posição em um tecido permite a entrada dessas células nos vasos sanguíneos e linfáticos. Para atingir determinados tecidos, as células tumorais usam mecanismos similares às das células normais. O corpo celular tem que mudar de forma, rigidez e também na sua interação com as estruturas do tecido circundante. Sua movimentação depende de integrinas para a formação de contatos focais e de actina e miosina para a contratibilidade. Enzimas que degradam a matriz extracelular, como metaloproteinases e catepsinas, são frequentemente superexpressas e facilitam a migração dessas células e sua disseminação e metástase. As células cancerosas podem migrar e atingir tecidos vizinhos de diversas maneiras. Elas podem migrar de maneira individual ou como grupos chamados de migração coletiva.